Bom dia, para de volta e voltamos com o esporte. Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Bom, que a vitória do Remo ontem foi especial, obviamente foi sobre um dos grandes times do campeonato, né? O que torna ainda mais especial a vitória do Remo sobre o Coritiba ontem, Márcio, é que justamente ontem, 21 de abril, completava 112 anos o início de atividades do futebol do Clube do Remo. O primeiro jogo do Remo foi em 21 de abril de 1913, num campo na Praça Floriano Peixoto. Onde hoje é em frente ao Mercado de São Brás, ali a praça, né? Exatamente. Está aí o Márcio para posicionar você geograficamente em Belém, onde o Remo empatou em 0-0 com o Guarani, aquele que foi o primeiro jogo, 112 anos. Depois, Remo em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Primeira vitória na história. Foi o 15º jogo entre Remo e Coritiba e pela primeira vez o Leão conseguiu ganhar do Coritiba. Com certo drama, confira. Quem vê a torcida comemorando desse jeito, nem parece que ela passou por maus bocados. Remo e Coritiba fizeram um duelo de invictos pela 4ª rodada da Série B. E desde o início parecia que quem jogava em casa era o Coxa. Com espaço para jogar, fizeram Marcelo Rangel salvar o Leão por 2 vezes. E quando o goleiro azulino não pôde intervir, a sorte e a trave ajudaram. Perdidos, os remistas pareciam não saber o que fazer. Luan foi recuando, até dar a bola de graça para Lucas Ronier, que no segundo chute fez Rangel trabalhar de novo. Com tantas oportunidades perdidas pelo Coxa, parecia que o Remo ia sair no lucro com o empate, certo? Errado. Isso porque no último lance do primeiro tempo, o artilheiro da Série B fez a diferença. Janderson recebeu e levantou a cabeça. Quando cruzou, Pedro Rocha, com apenas um toque, fez a torcida explodir. Foi o 4º dele na competição. No segundo tempo, Coritiba queria empatar a qualquer custo. E de qualquer lugar, estava valendo. Em uma das poucas vezes que o Remo conseguiu atacar, faltou a Viseu tocar a bola. Sem o segundo gol, os minutos finais trouxeram de volta a atenção. O Coxa pressionou de todas as formas. A sina azulina era sofrer. Somente com o apito final, o alívio veio. Vitória magra, vitória suada. E assim como no primeiro tempo, no final do jogo, a torcida teve motivos para cantar. Toda a equipe vai sofrer, não é fácil, Série B, todos os times classificados, eles também sofreram, nós também vamos sofrer. E o gol de Pedro Rocha não simbolizou apenas manter a invencibilidade, mas também conquistar a primeira vitória na história sobre o Coxa e entrar no G4 pela primeira vez em muito tempo. Muito importante, a gente vem trabalhando para conquistar esse tipo de vitória. O Remo vai dar muitas vitórias para a torcida, para o nosso clube, e é por isso que a gente está aqui trabalhando firme para chegar a esses grandes momentos e poder decidir. Pode procurar isso aqui. Olha, o técnico do Remo, o Daniel Paulista, teve uma conversa com os atletas depois do jogo, e o que ele disse eu acho que mostra o tamanho dessa vitória, né? Ele disse o seguinte: há alguns jogos no campeonato, entre os 38, que são jogos chaves. Esse foi um jogo chave. Pelo tamanho do Coritiba, pelo time que o Coritiba tem. E isso o jogo mostrou, né? O Coritiba foi superior ao Remo do início ao fim do jogo, em posse de bola, em chances criadas. O Marcelo Rangel foi o principal nome do jogo, bolas na trave e tudo mais. O que o Remo teve de mérito? Resistência diante da pressão do Coritiba e objetividade no lance para o gol do Pedro Rocha. Porém, os primeiros 30 minutos do Remo foram horrorosos. Coritiba poderia ter feito 2 a talvez até 3 gols ali nos primeiros 30 minutos. Por quê? E aí o Daniel Paulista
reconheceu um erro dele na escalação da equipe do Remo. Ele optou pelo Dodô, que é um meia ofensivo, e o Remo ficou com o meio-campo muito aberto. Tanto que com meia hora de jogo, ele fez a troca, tirou o Dodô e saiu revoltado de campo, muito revoltado, com algumas atitudes bem agressivas. No mínimo, ele vai ter que se desculpar lá com todo mundo, porque pegou muito mal a atitude do Dodô ao sair de campo. Caberia até uma punição do Remo a ele, porque de fato ele exagerou. Tá, mas a saída do Dodô, com a entrada do Pavani, o Remo reorganizou, ou melhor, organizou a sua marcação, cresceu no jogo, fez esse golaço através do Pedro Rocha e aí resistiu à pressão do Coritiba para construir esse placar de 1-0. Pedro Rocha, que... Só uma correção, Ferreira, na matéria apareceu o crédito do Pedro Rocha, mas foi o Jadson que deu a entrevista. Foi o Jadson, exato. Pedro Rocha, que é hoje o maior artilheiro da Série B, já tem 4 gols na Série B, tem 7 jogos com a camisa do Remo em 14 jogos, tá muito bem. Para você ter uma noção do que 7 gols em 14 jogos, né? 7 gols em 14 jogos isso, na temporada. Isso. Para você ter uma noção do que isso significa para o Pedro Rocha no Remo, quando o jogador casa com a camisa, né? Sim. Em 97 jogos anteriores do Pedro Rocha, ele tinha feito 3 gols. Em 97 jogos anteriores, pelos clubes que ele tinha defendido antes, Fortaleza, Criciúma, Atlético Paranaense. E no Remo, ele está com uma média de 1 gol a cada 2 jogos, vivendo um momento para lá de especial. O Remo, com a vitória, é hoje o 4º colocado do campeonato. Conseguiu entrar no G4. Porém, hoje o Remo precisa secar o Cuiabá. Cuiabá joga em casa contra o Atlético Goianiense. Se o Cuiabá não ganhar do Atlético Goianiense, o Remo fecha a rodada no 4º lugar. Muito bem. E muito se falou, né, sobre sorte, né, do Remo. Tem que ter sorte também, né? Tem que jogar bem, ter sorte. Que bom que o técnico percebeu, né, uma falha e trocou o quanto antes, né? Embora o jogador tenha ficado revoltado, mérito também do técnico que percebeu ali uma falha, digamos assim, tática e corrigiu. O astral, né? O astral tá bom. O Remo teve uma estratégia, mas dentro dessa estratégia sofreu muito, porém faturou esses 3 pontos. Isso dá moral, isso dá crédito para a continuidade de trabalho, mas há muito que corrigir até que esse time engrene. E para um time que consegue 8 pontos em 12 disputados, né? Ainda em construção, o jogo de ontem mostrou isso muito claramente, o Remo tem muito o que comemorar. Bom, o Paysandu também que está tendo que se ajustar em meio a muitos campeonatos, né? E já tem uma segunda final amanhã contra o Goiás, né, na Copa Verde. A finalíssima da Copa Verde, amanhã em Goiânia, contra o Goiás, e o título dessa competição, para o Paysandu, se o título vier, vai representar aí uma renovação de forças para a sequência, para a reação da equipe na Série B. Uma conversa com todo mundo. No centro, o técnico que fez questão de destacar a importância da segunda final que o clube vai disputar. O início de Série B não vem agradando ao torcedor, mas o Paysandu de Luizinho Lopes poderá conquistar pela 5ª vez a Copa Verde. O professor ali nos reuniu, nos deu confiança, né? Nos reuniu ali, fez com que conversássemos, passou confiança para todos nós, nos deu uma palavra de encorajamento, né? A gente tem esse costume de nos reunirmos ali e orarmos antes para agradecer a Deus por todos os seus bem-feitos. Então, assim, foi um momento que o professor separa para a gente ali nos reunirmos e foi muito legal. E também, a princípio, ele já deu algumas instruções do treinamento, né? Visando o jogo de quarta-feira, para que a gente possa, com a graça de Deus, conquistar esse título. O carioca Edilson também pode fazer história. Na 3ª temporada no clube, se entrar em campo, será a 100ª vez com a camisa do Paysandu. Nesse período foram 9 assistências, 3 gols, 1 acesso e 3 títulos. Um deles, justamente a Copa Verde, no ano passado. Fico muito feliz. Poxa, fico muito feliz mesmo com esses números, né? E poder ter sequência aqui dentro do Paysandu. É um privilégio, me sinto lisonjeado de poder estar aqui nesse clube, sendo vencedor e conquistando
as coisas que eu tenho conquistado. Eu fico muito feliz, para mim é um privilégio muito grande. Me sinto muito honrado. Na listinha, nas mãos de Luizinho, o atacante Rossi, que estava em Belém e foi convocado. Ainda está se recuperando de uma lesão na coxa. Por isso, fez um treino à parte. Além dele, os meio-campistas Marlon e Pedro Del Valle e o zagueiro Quintana também são dúvida e não participaram do treino no CT do Vila Nova. Você falou grandes jogadores, né? Jogadores que nos ajudam bastante, jogadores que são importantíssimos. Realmente, o treinador ter essas peças de fora é complicado. Porém, eu acredito que o professor ele é um homem sábio, competente no que ele faz, sabe? Um cara inteligentíssimo, estudioso pra caramba. Estudioso e habilidoso, com as palavras, os problemas e o momento. Eu acredito que chegaram as duas melhores equipes na final. São duas equipes grandes, muito grandes, e a nossa equipe está muito bem postada. Estamos passando por um momento um pouco complicado, mas são nos momentos de adversidade que a gente cresce, que a gente fica mais coeso, que a gente se une mais. Então o nosso grupo está bem fechado, está bem unido, e nós vamos com muita sabedoria, com muita fé em Deus, com muito pé no chão, né? Acredito que é assim que a gente deve entrar, né? E final, aquela frase, né, antiga, né? Final não se joga, final se ganha. E acredito que a gente vai entrar com o nosso melhor, né? Dividindo cada palmo de gramado para que a gente possa sair com esse título, em nome de Jesus. Muito boa a entrevista do Edilson, né? Isso. Fugindo completamente do padrão das entrevistas de jogadores, ele passou para nós aí a busca da força espiritual e o valor da força mental para uma decisão. A frase que é muito batida entre os jogadores em vésperas de decisão, de jogo tão importante, né? Decisão não se joga, decisão se ganha. O Paysandu busca tudo isso, afinal de contas é uma equipe que vem numa sequência sem vitórias, que conseguiu um ponto precioso sábado no interior do Paraná diante do Operário, isso dá moral, mas que precisa de algo maior. E o título da Copa Verde poderia ser isso. Faço até uma lembrança. Ano passado, o Paysandu viveu uma situação semelhante. E foi depois de conquistar a Copa Verde que o Paysandu deu a virada de chave na Série B, reagiu a ponto de conseguir evitar aquele rebaixamento que era iminente, né? E agora, com a Série B ainda tendo tanta coisa pela frente, o Paysandu precisando juntar forças, afinal de contas é um time que está sob efeito de uma grande maratona de jogos, numa temporada em que o Paysandu não foi preparado para isso, a equipe sentindo a necessidade de se superar, buscando forças pelo desgaste físico. Uma conquista de Copa Verde seria para revigorar inteiramente, física, mentalmente, em todos os aspectos, a equipe bicolor. Mas é uma decisão dificílima diante do Goiás, em Goiânia. O vencedor leva o título, como em Belém o placar foi 0-0, então é assim, o vencedor leva o título, esse vencedor vai ser conhecido no tempo normal de jogo ou numa decisão por pênaltis. Muito bem, Ferreira, assunto para amanhã também aqui no Bom Dia, porque agora vamos para os times amadores. Abrindo o desfile com o CPF, que é o Clube Paulo Fonteles de Marituba. Avançando com o time dos amigos, Itaúco Acará. Avançando com Grêmio São Tomé de Maracanã. Quem vem agora? As Panelinhas de Santarém Novo. Aí estão as panelinhas. Com todo o gás. Galera do CrossFoot em Curuçá. Paraná Master de Icoaraci. Projeto Criança Feliz, Conjunto Imperial, município de Castanhal. LB do Coqueiro, capital. Ligação FC Terra Firme Belém. CPR2 Marabá e CPR14 Parauapebas é futebol de militares.
Muito bem. Daqui a pouco tem mais times, porque agora vamos com os lances, os gols do futebol amador, Ferreira. Vamos movimentar, botar a bola para beijar a rede. O primeiro é Almir, dos Galácticos e Capitão Poço. Bate cruzado, bate para a rede, sai sem comemorar. Depois do Almir, dos Galácticos, vem o Diego Amaral, goleiro, foi goleiro do Remo, inclusive, dando título para o Acadêmica no Grêmio Literário Português, lá em Coaraci. Aí está um dos gols da conquista do título pelo Acadêmica no Grêmio Literário Português. Denilson, do Caripi, Vila do Bueiro, Igarapé-Açu, tiro cruzado, olha só, bola no ar. E ele bate cruzado, o goleiro faz um movimento em vão. Enquanto isso, o cavalo come capim lá atrás do gol. O Fernagol é do São João de São Miguel do Guamá. Aí o tiro forte, o tiro cruzado, da bola rolada, e ele pega de primeira. Fernagol, São João, São Miguel do Guamá. O Gago é do Itapeupanema, Mosqueiro. O cruzamento é perfeito na cobrança de falta. E o Gago nem gagueja. Simplesmente completa para o gol. Aí o belo gol do Itapeupanema. Igor é do São Paulo, Coqueiro, Belém. Quem estava filmando também estava torcendo. Se a bola entra, olha só o que acontece. Golaço. Aí o gol do Igor. O Pedro Arthur faz isso aí, Marcos. Olha que abuso na Olha cobrança aí. do pênalti. 6 aninhos. Escolinha do Distrito Industrial Ananindeua, a cobrança de pênalti de letra do Pedro Arthur. Conheço muito marmanjo que jamais faria isso. De novo o Pedro Arthur, agora na cobrança de falta. Ele bate forte, cobrindo a barreira, botando a bola na rede. Menino danado, Pedro Arthur. Muito talento. Lá de Ananindeua. O Felipe Anderson pega esse voleio. Todo mundo atrapalha o goleiro ali. E o gol é do Felipe Anderson nesse voleio. Projeto EJC Bengui, Belém. A Thaís é do projeto IFRA, Santo Antônio do Tauá. Golaço, hein? Vamos ver de novo o gol da Thaís e olha só. No tiro cruzado, bola para a rede. Tem mais um gol aí do projeto. Cadu, lá de Santo Antônio do Tauá. Pegou a sobra e não perdoou. Aí mais uma vez, o gol do Cadu. Futebol em Santo Antônio do Tauá. Índio, do Cuinarana, Magalhães Barata. Bate forte e não dá chance para o goleiro que só assiste a passagem da bola. Índio, Cuinarana, Magalhães Barata. O Lucas Sampaio, pelo Remo Sub-12 na Copa Marabá Camp. O Remo foi campeão dessa competição, ganhou do Paysandu na decisão por 1-0. Aí o Lucas Sampaio, no meio da trajetória da campanha do Remo, na competição do time comandado pelo Mário Júnior. E o Lucas Sampaio deixando a marca na Marabá Camp. De novo, a bola viaja e ele completa para a rede. Quem vem depois do Lucas Sampaio, confira aí. É o Cleis. Sai do goleiro e carimba a trave. Tem gongo para ele, mano. Tem, com Tem certeza. que ter gongo, né? Ele fez uma jogadaça, mas foi infeliz conclusão na finalização. Ele que é dos Galácticos, lá de Capitão Poço, mais uma vez, o lance que fecha o futebol amador de hoje aqui no Bom Dia. Na primeira parte, porque tem mais times amadores e tem, claro, obra de arte, né? Com certeza. Até mais, Ferreira. Valeu. Vamos agora com o segundo tempo do esporte. Carlos Ferreira. Vamos lá com os times amadores chegando. Na tela. Quem abre o desfile, Mais Que Amigos, município da Vigia. Começamos muito bem aqui o segundo tempo. Atlético Cantão é um time tradicional lá do bairro do Telégrafo, capital. O Progresso Esporte Clube é do bairro de São Brás, Belém.
Repada, Passagem Alcione Barbalho, Bengui, Belém. O AVECIM é a Associação de Veteranos do Complexo Cidade Nova Marabá. Palmeiras, da Vila da Curva, Nova Timboteua. O Toneladas Futebol e Resenha é de Marudá, Marapani. Na foto anterior, o Bandeirinha foi junto lá para a foto, né? Aqui na arbitragem na foto, vamos lá. Vênus Futebol Clube, município de Colares. Juventus Master, Cremação, Belém. Real Madrid, da rua São Francisco, bairro Castanheira, Belém. Fechamos? Muito bem, fechamos aqui então as participações de hoje. Lembrando que você pode mandar foto do seu time, só não esquece de dizer, claro, o nome do time e a cidade, enfim. Cidade, Marcelo, porque, olha, acabaram de chegar vários vídeos aqui, aí não vem a informação sobre a cidade. Se a gente não sabe de onde é, não dá para usar, né? Exatamente. Então tá aqui o nosso contato, 99943-0002. Na primeira participação, Feira, nós mostramos alguns lances, alguns gols e tem obra de arte para hoje. Opa, vamos lá, que lances foram selecionados aqui na obra de arte? Começando pelo Pedro Arthur, 6 anos, escolinha do Distrito Industrial, de letra, ele cobra o pênalti e põe na rede. Olha de novo, mais uma vez. De novo, mais uma vez. Pedro Arthur, 6 aninhos e todo esse talento aí, merecendo obra de arte, que vai também para o Felipe Anderson do projeto EJC, lá do Bengui, de voleio. Tá certo que muita gente contribuiu atrapalhando o goleiro lá, mas a finalização dele, com muito estilo, corpo no ar, o voleio pro gol, pro golaço do Felipe Anderson, que também tem moldura da obra de arte aqui no Bom Dia. Muito bem, continue participando com as fotos dos amadores, só não esqueçam de informar 3 coisas, né, Feira? Quem fez o gol, o time e a cidade onde a partida foi disputada. E tá terça-feira que vem, a gente mostra mais lances, obra de arte também se tiver. É isso, participe. Vamos agora com o profissional, né, Ferreira? O Remo venceu e segue muito bem no G4 aí da Série B. Exatamente, é bem verdade que hoje o Remo precisa que o Atlético Goianiense não perca para o Cuiabá, jogo em Cuiabá, porque se o Cuiabá vencer, ele passa, o Remo toma lá está tudo a quarta certo, posição. Né? Empate está tudo bem. Neste momento o Remo é o 4º colocado do campeonato, até um empate entre Cuiabá e Atlético Goianiense mantém o Remo, que agora tem esse propósito, né? Fechar a rodada no G4. Isso porque ontem o Leão Azul ganhou do Coritiba por 1-0, num jogo em que o goleiro do Remo, Marcelo Rangel, foi figura providencial. E o Pedro Rocha, mais providencial ainda, nessa jogada de contra-ataque, toda bem trabalhada pelo Remo. Olha só a troca de passes que veio lá do campo defensivo. Daí sai o cruzamento e o Pedro Rocha, que está iluminado, está numa fase fabulosa, finaliza de primeira, que é um jogador com uma qualidade acima da média na finalização, né? Os gols do Pedro Rocha mostram isso. Artilheiro da Série B, com 4 gols. Olha a construção, como sai lá do goleiro, vai para o Klaus, a bola é rolada para o lado pelo Luan Martins, Marcelinho, Janderson, daí o cruzamento, o Remo fazendo uma troca de passes toda ela progressiva, até o cruzamento e a finalização perfeita. Jogada muito bem trabalhada, coletiva do Remo e perfeitamente concluída pelo Pedro Rocha para fazer 1-0 para o Remo no final do primeiro tempo. E aí o Coritiba seguiu pressionando, criando situações para gol, o Remo resistindo até o final para segurar esse placar de 1-0. Esse foi o momento de fechamento do jogo e confirmação da vitória do Remo por 1-0 ontem à noite no Mangueirão. Vitória especialíssima do Leão Azul, que volta a campo na próxima sexta-feira, 7 da noite, em Criciúma contra o Criciúma, aquele mesmo Criciúma que tirou o Remo da Copa do Brasil. Então haverá o reencontro na próxima sexta-feira. E na quarta-feira, amanhã, Paysandu com a finalíssima da Copa Verde, né? Exatamente. Amanhã sai o campeão da Copa Verde 2025 e o Paysandu está nessa, né? Mais uma vez o Papão finalista, é a 9ª decisão de Copa Verde para o Paysandu. É a 5ª decisão da Copa Verde entre paraenses e goianos, né? 5ª consecutiva entre paraenses e goianos. E o Paysandu vai enfrentar o Goiás depois de 0-0 em Belém. Então hoje um novo empate
leva a decisão para os pênaltis ou se define com bola rolando o campeão da atual Copa Verde, que pode até ser a última edição. Isso ainda não está resolvido se a nova competição que a CBF está preparando vem com o mesmo nome ou não. Provável que não. Mas haverá uma competição, uma nova formatação para uma competição que vai envolver clubes do Norte e do Centro-Oeste em 2026. Fato é que hoje amanhã teremos o Goiás contra o Paysandu. O campeão da Copa Verde estará na terceira fase da Copa do Brasil de 2026. O Paysandu, ganhando ou perdendo, estará na Copa do Brasil de 2026 como finalista do Campeonato Paraense. O Goiás só entra na Copa do Brasil de 2026 se ganhar esta Copa Verde nessa decisão com o Paysandu. Amanhã a gente comenta mais. Ferreira, a gente está acompanhando desde ontem, né, o adeus ao Papa Francisco. Muitos paraenses tiveram a oportunidade de estar com o Papa Francisco, nós mostramos na reportagem, e muitos proporcionaram contato aí dos times paraenses com esse Papa, que era um apaixonado por futebol, né? Apaixonado por futebol, torcedor do São Lourenço, lá da Argentina. Não por acaso, de vez em quando, recebendo camisas de clubes, talvez a maior coleção de camisas de clubes no mundo, né? Você vê a primeira foto dele aqui, recebendo a camisa do clube do coração dele. A reação dele já demonstra isso, né? Na segunda foto, com a camisa da Argentina, abrindo um sorriso largo. E aí, clubes brasileiros. O Grêmio de Porto Alegre enviou camisa pro Papa. A camisa do Santos, com o nome do Pelé, também chegando às mãos do Papa. Camisa do Flamengo, personalizada, Papa Francisco. Agora nós vamos trazer isso aqui para a nossa realidade. O momento em que o Papa recebe a camisa do Clube do Remo, ali houve um erro, onde está a camisa do Grêmio e a camisa do Paysandu. A do Paysandu ficou faltando, ali é do Grêmio. Houve uma falha ali, a camisa do Paysandu. E aqui a camisa do Águia. É uma pena ter havido essa falha, que nós temos também o registro do momento em que ele recebeu a camisa do Paysandu e também a camisa do Águia, de 3 clubes paraenses, portanto, na coleção que fica, né, do Papa Francisco. É isso, Ferreira, muito obrigado. Amanhã a gente comenta mais aqui no Esporte. Obrigado a você de casa. Uma ótima terça-feira. Amanhã tem mais BDP. Tchau, tchau.